Seja bem-vindo ao telecurso de Introdução à Ciência Política. Vamos andar pelas origens da política como ciência e como filosofia. Vamos explorar também o universo político brasileiro, compreensível para alguns, um mistério para muitos. E você vai ver que ciência e filosofia não são a mesma coisa. Quando o assunto é ciência política, filósofos e cientistas andam por caminhos diferentes. Os filósofos pensam o mundo como deveria ser. Os cientistas estudam o mundo como ele é. A filosofia política começou com Sócrates, teve continuidade em Platão, Aristóteles e segue, século após século, através de outros importantes pensadores. A filosofia trabalha no plano da idealização das verdades sobre os homens e suas formas de coexistir em sociedade. A ciência interpreta o mundo a partir da realidade. Mas a ciência política, ainda que baseada nestas interpretações pragmáticas, não pode prescindir da teoria filosófica consolidada através dos tempos, porque ciência e filosofia aliadas constroem as soluções necessárias aos conflitos sociais e políticos. Não podemos confundir ciência com filosofia. Mas quem vai nos explicar isso de verdade é o professor Otaciano Nogueira Filho. Ele vai estar conosco em todas as aulas daqui para frente. Professor, é preciso mesmo se fazer essa distinção entre o que é a filosofia política, o que é a ciência política. A filosofia é o idealismo, é um ideal de um pensador, e a ciência é a realidade? Exatamente isso. O que faz o filósofo político, o que fizeram os filósofos políticos ao longo da história? Eles idealizaram os modelos de democracia, de autocracia, né? Todas essas palavras de origem grega que nós conhecemos, timocracia, etc. E o que fizeram os cientistas e o que fazem os cientistas políticos? Na realidade, eles descrevem as coisas como devem ser. Então a diferença entre ciência e filosofia está exatamente nessa distinção. A filosofia política estabelece como as coisas devem ser. E a ciência política descreve as coisas como elas devem ser. Ou seja, usa a realidade para explicar a própria realidade. Desses filósofos históricos da antiga Grécia, Roma, o que nós herdamos, o que foi de importante que ficou desse dever ser da política? Ficou tudo, ou quase tudo do que eles imaginaram, do que eles pensaram, do que eles deixaram como legado da sua especulação, do seu pensamento e das suas proposições. Tudo isso nós herdamos, a começar pelas próprias palavras. Eu já me referi aqui a algumas delas: a democracia, a timocracia, a autocracia, a aristocracia. Todas essas palavras são de origem grega, são gregas, e nós as utilizamos até hoje. Por quê? Porque os conceitos não mudaram, os conceitos são os mesmos. O que mudou foi a realidade. E aí é preciso lembrar uma outra particularidade. Como a filosofia política estipula como as coisas devem ser e a ciência política descreve como elas são, é preciso um mecanismo que decida se elas devem permanecer como são ou se devem mudar. Esse mecanismo é a política em si, é a atividade política. Mantendo um pouquinho o assunto lá na história, Sócrates é mesmo o mestre primeiro, o mestre maior? De todos eles é considerado o fundador da ciência política, né? Ele tinha como lema: conhece-te a ti mesmo. E há uma tríade, são três grandes patronos da filosofia política. Sócrates, de cujas especulações nós nada conhecemos. Platão, que foi seu discípulo, seu amigo, seu seguidor, que nos transmitiu tudo o que nós conhecemos sobre a vida de Sócrates, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão e complementou essa obra formidável, extraordinária, que Sócrates nos legou e que Platão nos transmitiu. Professor, a filosofia, se ela é o dever ser e a ciência é o que tem que ser,
No que se baseiam ou no que se basearam os filósofos também quando fizeram suas avaliações e suas preleções? Se o cientista se baseia no real, no que acontece, no que se baseia o filósofo para dizer isso deve ser assim? Ele formula o ideal. Quando nós falamos em democracia, nós conhecemos muitas formas de democracia diferentes, né? Quais as formas que eles nos legaram? A fórmula ideal. Platão mesmo escreveu a República, descrevendo o que seria a República ideal, que nunca se materializou. A democracia que nós conhecemos, portanto, é muito diferente da democracia platônica, da democracia de Platão, né? Hoje, o nosso conceito de democracia é muito variável em função da própria ciência política. Quando nós falamos em democracia, falamos em eleição. Quando nós falamos em eleição, falamos em voto, né? No entanto, o voto é um instrumento para se chegar à democracia. É apenas um procedimento. Por isso, essa democracia que se baseia apenas na eleição, nós chamamos de democracia procedimental. E a democracia que permite aos cidadãos participar das decisões políticas é aquela que nós chamamos de democracia decisional. Então, essas diferenças todas, né, nem todas foram imaginadas e pensadas pelos filósofos. Porque a realidade que Platão, que Sócrates e que Aristóteles viveram era de uma democracia direta, que hoje não se pratica mais porque é impossível, né? Nós sabemos que Atenas tinha entre 300 e 400 mil habitantes. Isso é hoje menos do que a maioria, ou uma grande parte, a maior parte das cidades brasileiras. Então, veja que a democracia direta se tornou apenas uma idealização. Mas ao longo da história, ao longo dos séculos, nós fomos aperfeiçoando, melhor dizendo, essa noção de democracia, ou nós convertemos o conceito? Não, nós fomos aperfeiçoando, nós fomos aprimorando. E a história, né, que Cícero disse ser a mestra da vida, serviu exatamente para isso. Para quê? Para que nós utilizássemos o conhecimento que tínhamos da democracia que era praticada e chegássemos à democracia que nós aspiramos, que nós queremos e que nós pretendemos, né? Essa foi a lição que a história nos deixou e que a história nos proporciona. Se a origem vem de Sócrates, quem mais no decurso de tempo da filosofia e da ciência política, quem mais contribuiu? Há inúmeros, uma quantidade imensa. Se nós fôssemos recensear todos os filósofos que contribuíram de alguma forma para o pensamento político e para a realidade política, nós teríamos no mínimo cerca de 900 pensadores, né? Os gregos, os socráticos são muito importantes, os pós-socráticos também, da mesma forma como a contribuição que deram os romanos, não tão relevante quanto a que deram os gregos, mas ainda assim relevante. A noção de Estado, por exemplo, Estado não é uma palavra grega, Estado é uma palavra latina, né? E assim como os gregos nos legaram a filosofia, os romanos nos legaram o direito. Então veja que são duas contribuições essenciais que se complementam e sem as quais o mundo contemporâneo não poderia sobreviver, a política e o direito, né? A política gerando o direito quando o Estado determina qual a Constituição que vai adotar, e o direito limitando o poder do Estado. Então são duas coisas interdependentes, essenciais, vitais, fundamentais para que nós tenhamos os regimes que nós conhecemos e também os regimes a que nós aspiramos. Sempre haverá ciência política, sempre que houver governo, sempre que houver nações, sempre que houver um sistema organizado, um Estado, sempre deverá haver a ciência política? Sempre. Por que razão? Veja que o Estado varia de um país para outro. E o próprio Estado dentro de um país varia também variam a forma de Estado, a forma de governo, né? Os sistemas eleitorais, os sistemas partidários. Veja o caso do Brasil. Nós éramos um Estado, quando nos tornamos independentes, éramos um Estado unitário, um só Estado. Em 1889, quando terminou, quando se revogou, quando se depôs a monarquia,
né, a Constituição de 1891 transformou esse Estado, que era unitário, num Estado federado, composto de vários outros Estados, unidades da federação. Então veja que o Estado varia no tempo e varia no espaço, né? Professor, ainda na linha dos pensadores, nós temos uma pergunta do colega Djalma Lima, e ele pergunta o seguinte: Maquiavel, esse grande pensador, esse ainda muito falado e muito usado, né? Ele está sempre presente quando se fala em estratégia política, estratégia de governo. Lá vem Maquiavel e o príncipe com os seus conceitos e seus parâmetros, digamos assim. E o Djalma Lima tem uma perguntinha para o senhor. Por que Maquiavel é usado até hoje para definir alguns conceitos negativos na política? Bom, Maquiavel não é usado só para definir conceitos negativos, é também para definir conceitos positivos. O que ocorre é que quando ele escreveu, na época, durante o Renascimento, quando ele escreveu O Príncipe, né, como ele traduziu a realidade da política do seu tempo, e ele viveu um período muito conturbado na cidade de Florença, onde ele assistiu os espetáculos agradáveis e desagradáveis da política, né, ele foi tido como, criou o próprio nome dele, criou um adjetivo, deixou de ser substantivo próprio e passou a adjetivo, maquiavélico. Na realidade ele estava falando sobre a realidade, mas ele fala também sobre coisas, não só sobre coisas negativas, mas também sobre coisas positivas. Ele dá conselhos ao príncipe, não é? Quando ele diz, por exemplo, que o homem precisa de fortuna e virtude. Quando ele diz que o homem deve ser, quando tiver que seguir os instintos, ele deve ser ao mesmo tempo lobo e leão. Por que razão? Porque o leão tem a força, né, e não sabe quando poderá ser atacado, ao passo que o lobo tem esse instinto. Então é uma comparação que ele fez, não só coisas negativas, mas também coisas positivas. Essa tradição de que ele foi maquiavélico, de que ele foi pernicioso para a história do pensamento político, né, já está ultrapassada há muitos anos, né? Ele foi considerado, o livro dele foi excomungado, como foram outros. O de Montesquieu também foi colocado no índex da igreja, né? E, no entanto, ele deu enorme contribuição para o pensamento político, na medida em que criou, materializou, propôs, etc., é o autor da teoria da divisão dos poderes. Maquiavel não fica muito assim numa linha tênue entre ser um filósofo e ser um estrategista, um cientista? É verdade. Não se pode. Uns consideram que ele é um teórico apenas da política, outros consideram que, ao contrário, ele é um grande analista da política. Então há todas essas facetas, essas considerações, essas visões que mostram a importância dele para o pensamento político, né? E mostram, mais do que a importância dele para o pensamento político, a importância para a prática da política, para a atividade política. Quantos Maquiavéis nós não conhecemos ao longo da vida e da nossa existência? É possível se fechar um conceito de ciência política? De que se ocupa a ciência política? Se ocupa exatamente de descrever, né, as instituições políticas, como o Estado, o governo, os grupos de pressão, os lobbies, os grupos de interesse. Ocupa-se também dos recursos de que a política se utiliza, a influência, o poder, a autoridade. Ao mesmo tempo, se preocupa também com os recursos da política. Quais são? Como age a política? Através de decisões ou deliberações políticas, aquilo que os cientistas chamam de policy formation, ou seja, formulação de políticas, né? E a formulação de políticas públicas e o processo de tomada de decisões da política. E, por fim, os fins da política. Embora não, como salienta o professor Norberto Bobbio, né, não haja praticamente nenhum fim a que a política não tinha se proposto, é preciso lembrar que há alguns fins mínimos da política. Ela objetiva o quê? Administrar os conflitos, né, de forma não destrutiva, conciliar. Esse é o principal fim da política. E o contrário da política é exatamente aquilo que Clausewitz definiu: a guerra. A guerra é a continuação da política por outros meios. Que meios? Os meios destrutivos. A política é ao contrário, é o uso
a aplicação dos meios não destrutivos para solucionar os conflitos. A sociedade e os fenômenos pelos quais ela passa é uma ferramenta da ciência política? É uma ferramenta, sobretudo, da sociologia política, que é outro campo, que estuda a influência da política na sociedade, estuda a relação entre o poder político e a sociedade, e basta lembrar as grandes expressões da sociologia política, né? Nós temos aí Robert Michels, que fez um dos primeiros estudos sobre os partidos políticos. É o caso do Gaetano Mosca, do Vilfredo Pareto, com a teoria das elites. É o caso do Max Weber, né, com os diferentes tipos de autoridade. São sociólogos, todos, né, que cuidaram de uma parte de que a ciência política não cuida, que é a sociologia política. E continuam dando sua enorme contribuição para que a gente entenda os limites da política e a importância da sociologia política para a análise política, né, e para a análise da sociedade. Antes de entender da engrenagem política, tem que entender de gente. Sem dúvida, a política é o campo da atividade humana e o campo da atividade mais importante da atividade humana, que é o uso do poder político. Por que ele se sobrepõe a todas as demais formas de poder? Porque é a única forma de poder que tem um monopólio da coerção, né? De reduzir a obediência, inclusive com o uso da força, se necessário. Daí a diferença entre poder e influência. A influência é o campo da persuasão, do convencimento. E a coerção é típico da autoridade, do poder político, que usa a coerção para conseguir os seus objetivos, e não a influência que usa a persuasão. O senhor falou que nós não podemos desmembrar o Estado organizado, o Estado de Direito, da estrutura política. Quer dizer, a lei sempre deve estar presente, a lei sempre será o pano de fundo para a ciência política? Sem dúvida, para a ciência política e para o direito, antes de mais nada. Porque o Estado não é só um produtor de leis, o Estado é também produto das leis. A Constituição é que define como será o Estado. Então, ele é um produto do direito constitucional, da Constituição de cada Estado. E, ao mesmo tempo, é o produtor das leis que regem a sociedade. Então, veja que o Estado tem esse papel ambíguo. Ele é resultado do direito e ele é quem produz o direito, né? Isso é uma velha discussão, mas isso é uma questão já superada, porque o Estado, pela sua importância, pela sua complexidade, tem que ter essas funções. Como ele exerce o poder político, ele tem que ser limitado politicamente. E como ele é o poder preponderante que dispõe da coerção política, ele precisa dispor das leis que levem aos seus objetivos, às suas finalidades, etc. E como manter uma coerência entre sistema de governo, sistema legal e sistema político? É difícil chegar a esse ponto? Não. O que limita o poder político é exatamente a lei. Quem limita o maior dos poderes políticos, que é o Estado, é a Constituição, que é uma lei de maior hierarquia, não é? Então, a política tem que conviver com o direito da mesma forma como o direito tem que conviver com a política. Por que razão? Porque é o Estado quem produz as leis, é o Estado quem gere e produz o ordenamento jurídico de cada país. Então veja que o direito tem que conviver até o seu desaparecimento, se um dia ocorrer, com a política da mesma forma como a política depende do direito. Professor, outra colega, Maria da Conceição Alves, também nos traz uma perguntinha. Professor, o que é uma lei justa? Toda lei deve ser obedecida? Eu vou dar o exemplo de Sócrates. Sócrates, né, isso Platão conta na Apologia de Sócrates, escrito na Apologia de Sócrates, como todos sabem, ele foi condenado a beber cicuta porque foi acusado de perverter a juventude. Criton, nessa Apologia de Sócrates, tenta convencê-lo para que ele deixe a cidade
para que ele não fosse condenado, não tivesse que executar a sentença que recebeu de bebê cicuta, ou seja, sentença de morte. E ele responde: eu sempre vivi nesta cidade e sempre obedeci às suas leis. Obedeci porque ela deve ser obedecida por todos. E mais do que isso, eu poderia tê-la deixado essa cidade no momento em que eu quisesse. E eu, como sempre me recusei a fazer isso, eu era livre para fazê-lo, eu não posso me recusar às leis e à sentença que me é imposta. E concordou, sucumbiu à condenação que o levou à morte. As duas grandes condenações que deixaram perplexa, porque essa é a condenação de dois inocentes, essa é a condenação de Sócrates, essa é a condenação de Cristo. Não é? Então veja que ambos se submeteram à lei ainda que injusta, padeceram pela lei ainda que injusta. Não é? E a política existe exatamente para evitar, e também o judiciário, para evitar que as leis injustas prejudiquem as pessoas. Por quê? Porque elas podem ser modificadas pelo poder político. Quem é que exerce esse poder político? O executivo e o legislativo, com a participação do judiciário. A lei injusta pode e deve ser corrigida. Professor, cientista político é uma denominação de profissão recente. Que tipo de realidade, que tipo de contexto até universal levou a que hoje nós tivéssemos esse mercado específico do cientista político? Bom, antes de mais, eu gostaria de lembrar que por que a ciência política é uma ciência nova ou é considerada uma ciência a partir de muito pouco tempo. Você deve lembrar que o século XX padeceu de duas das piores conflagrações humanas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Somando-se as vítimas, isso aí ultrapassa 80 milhões de vítimas. O século XX ficou estarrecido com isso, mais do que isso. Influenciou também o fato de que a República de Weimar, depois da Primeira Guerra, que se instalou na Alemanha, teve a mais moderna de todas as constituições, foi elaborada com a colaboração do maior jurista alemão, Hugo Preuss, também com a participação de Max Weber, essa figura extraordinária da sociologia, e, no entanto, terminou no nazismo. Tudo isso inquietou a sociedade, inquietou as sucessivas gerações que padeceram essas guerras. E foi exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial que a Unesco convocou um colóquio em Paris para definir o que seria a ciência política, o que se deveria estudar da ciência política. A partir de lá vieram as contribuições extraordinárias, notáveis, na década de 50, o primeiro grande livro sobre partidos políticos, é do Maurice Duverger, há uma enorme contribuição dos cientistas americanos, onde já havia escola de governo, né? E aí se disseminou, por quê? Se teve a consciência de que só a política é capaz de evitar a guerra, né? Para isso se criou um mecanismo de política internacional que é a Organização das Nações Unidas. Para quê? Exatamente para tentar evitar a guerra. Nem sempre tem conseguido, nem sempre tem sido sucesso, né? Tem tido sucesso. Mas é uma tentativa de tornar a civilização mais civilizada, né? E o mundo com melhores formas de convivência entre os povos, entre as diferenças, entre os homens, né? Enfim, entre as nações. Nesse processo de concretização da política como ciência, aí aconteceram os profissionais. Os profissionais da ciência política, os cientistas políticos, estão hoje inseridos nos governos e de que forma estão? Bom, de inúmeras maneiras. Você tem, na presidência da República, você já teve um sociólogo que é especializado, ele é doutorado em ciência política. Ele tem um doutorado em ciência política lá nos Estados Unidos, que é o Fernando Henrique Cardoso. Você tem na Secretaria-Geral da Presidência da República um professor de ciência política, né, que é conhecido, inclusive, tem obra. E isso não só aqui no Brasil, em outros países também, né? No governo Kennedy, inúmeros cientistas políticos participaram do governo dele, tiveram atuação positiva, etc. Hoje,
A ciência política não se cinge apenas ao campo da universidade, mas também da análise política, da análise de risco, né? A teoria política formula novas propostas, faz análise de que tipo de governo, que tipo de política, que tipo de atividade política é mais propícia para a busca constante da democracia. Tudo isso é um mundo que ainda está por descobrir, né? É como se nós disséssemos, a política é uma ciência em fire, que continua sendo feita a cada dia. É mutante. Mutante, é verdade. Professor, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa primeira aula, desse telecurso, que é uma série de 10 teleaulas. O que mais a gente tem que considerar nesse nosso primeiro encontro? O que mais é importante para que a gente saia daqui com uma noção muito clara de ciência política, suas contradições frente à filosofia, à sociologia, contradições ou não? Bom, não há contradições. O que há na realidade entre filosofia política, ciência política, sociologia política, psicologia política é uma integração cada vez maior de um fenômeno que é o mais importante da história da humanidade. Por quê? O fenômeno da política diz respeito a todos nós. A política existe desde que o homem se civilizou. Agora, a ciência política é que é muito moderna, mas a filosofia política vem dos gregos. Não houve filosofia antes deles, filosofia política especialmente. Houve a partir do século VI, do século V antes de Cristo. E continuou existindo essa tradição do pensamento. Então nós temos que ter a consciência de que as coisas podem ser como querem os filósofos ou as coisas têm que ser como manda a realidade. Alguns querem transformá-la, outros querem reformá-la. Como decidir isso? Para isso é que existe a política. Quando fazer as transformações, quando manter aquilo que deu resultado. E quando transformar aquilo que não deu resultado e precisa ser transformado. Isso é de que cuida a política. Professor, obrigada pela primeira aula. Nos encontramos na próxima, na nossa segunda aula. Obrigada. Obrigado a você.